10 animais que a ciência criou por acidente para tudo. Você já parou para pensar que alguns dos animais mais perigosos, mais bizarros e mais fascinantes que existem hoje no mundo não existiriam se um cientista não tivesse cometido um erro? Não um erro pequeno, um erro que mudou ecossistemas inteiros, que criou criaturas que a natureza nunca teria construído sozinha, que gerou animais que a ciência até hoje não sabe muito bem como parar. E o pior de tudo, vários desses animais estão soltos por aí agora mesmo. Fica até o final porque o número 3 foi criado aqui no Brasil, fugiu de um laboratório e hoje é encontrado em todos os continentes habitados do planeta. Todos os continentes. Vamos lá! Hoje você vai conhecer 10 animais reais que a ciência criou sem querer. Alguns escaparam de laboratórios, outros foram soltos por acidente, outros surgiram de experimentos que deram muito, muito errado. E a regra dessa lista é simples: todos eles existem, todos eles são reais. E nenhum deles deveria existir se a ciência tivesse prestado mais atenção. 10 erros científicos. 10 consequências que o mundo ainda está pagando. Começando agora, o ligeiro animal número 1. Liger Panthera Lee ou Panthera tigris. Vamos começar com o maior felino que já pisou na Terra. Não o maior que já existiu. O maior que existe hoje. Vivo. Agora. O liger é o híbrido entre um leão macho e uma tigresa fêmea, e ele existe porque em zoológicos de todo o mundo, ao longo do século passado, humanos colocaram essas duas espécies no mesmo espaço sem pensar muito nas consequências. O resultado quebra a biologia de um jeito que os cientistas ainda estão tentando entender completamente. Na natureza, tanto leões quanto tigres possuem genes que inibem o crescimento no momento certo. O problema é que esses genes funcionam de formas complementares nas duas espécies. Quando você as cruza, os genes inibidores do leão não reconhecem os sinais da tigresa, e os da tigresa não reconhecem os do leão. O liger simplesmente não para de crescer. Um liger adulto pode ultrapassar 3,5 metros de comprimento e chegar a 400 quilos. Para comparar, o maior leão selvagem já registrado pesava menos da metade disso. Ele ruge como leão, gosta de água como tigre. É mais rápido que leão e maior que tigre. E existe porque alguém, em algum momento, achou que colocar um leão e uma tigresa juntos era uma boa ideia. Não era. A cobra que destruiu uma ilha animal número 2. Cobra da árvore castanha boiga irregularis. Em algum momento entre 1945 e 1952, um navio militar americano atracou na ilha de Guam, no Pacífico, carregando cargas diversas do Sudeste Asiático. Em alguma dessas cargas, escondida, viajou uma cobra da árvore castanha originária da Austrália e da Indonésia. Ninguém percebeu. Guam não tinha cobras. Nenhuma cobra nativa. Os pássaros da ilha nunca tinham desenvolvido o instinto de fugir de predadores rastejantes, porque simplesmente não precisavam. O resultado foi uma das maiores catástrofes ecológicas acidentais da história moderna. Em poucas décadas, a cobra da árvore castanha eliminou completamente 12 das 17 espécies de pássaros nativos de Guam. 12 espécies extintas localmente, algumas extintas para sempre. Hoje estima-se que a ilha abriga entre 1 e 2 milhões dessas cobras. Para uma ilha de 540 quilômetros quadrados, isso representa uma densidade de cobras que não tem equivalente em nenhum outro lugar do planeta. Elas sobem em postes elétricos causando apagões regulares. Entram em casas. Comem animais domésticos. Tudo por causa de uma carga mal inspecionada há quase 80 anos. Um erro de logística que ainda está sendo pago até hoje. A abelha que escapou do Brasil, animal número 3, abelha africanizada Apis mellifera scutellata Apis mellifera, 1956. Campinas, São Paulo. Um geneticista chamado Warwick K tinha um objetivo legítimo e bem intencionado: criar uma abelha mais produtiva para o clima tropical brasileiro. Para isso,
Trouxe abelhas africanas do subgênero Apis mellifera scutellata e começou cruzamentos controlados com abelhas europeias já adaptadas ao Brasil. O plano era combinar a resistência ao calor e a alta produção de mel das africanas com o comportamento mais calmo das europeias. Em 1957, 26 enxames cruzados escaparam do apiário experimental por um erro de manejo. 26 enxames. O que aconteceu nos anos seguintes é um dos casos mais estudados de invasão biológica da história. As abelhas africanizadas se espalharam pelo continente americano a uma taxa de aproximadamente 500 quilômetros por ano. Chegaram à América Central nas décadas de 1980 e à América do Norte nos anos 1990. Hoje estão presentes em todos os continentes habitados. A diferença para as abelhas europeias não é o veneno, que é praticamente igual. É o comportamento. Uma abelha europeia defende a colmeia em raio de 10 metros. A africanizada defende em raio de 150 metros. Uma abelha europeia para de perseguir após alguns segundos. A africanizada persegue por até 400 metros durante mais de uma hora, e reage a qualquer perturbação com velocidade e volume muito maiores. O experimento de Warwick tinha boas intenções. As consequências do acidente que aconteceu no meio dele ainda estão se desdobrando 70 anos depois. O peixe que invadiu um continente animal número 4, carpa asiática e Pophtalmichitis molitrix e espécies relacionadas. Anos 1970. Estados Unidos. Fazendas de aquicultura no sul do país estavam com um problema sério, algas e parasitas tomando conta dos tanques de criação de peixes e camarões. A solução encontrada foi importar carpas asiáticas, especificamente adaptadas para se alimentar de algas e organismos filtradores, para limpar os tanques naturalmente. Funcionou. Funcionou tão bem que as carpas cresceram, se multiplicaram e, quando enchentes ocasionais aconteceram, escaparam dos tanques para o rio Mississippi. Ninguém imaginou que isso seria um problema. Era um problema. A carpa asiática não tem predadores naturais nos rios americanos. Ela se reproduz em volumes absurdos, come entre 10% e 20% do próprio peso em alimento por dia, e cresce tão rapidamente que rapidamente se torna o peixe dominante em qualquer sistema fluvial que ocupa. Hoje elas representam até 97% da biomassa de peixes em alguns trechos do rio Illinois, um dos afluentes do Mississippi. Espécies nativas estão sendo simplesmente eliminadas da cadeia alimentar por falta de comida. O governo americano já gastou centenas de milhões de dólares tentando impedir que essas carpas entrem nos Grandes Lagos, um dos maiores sistemas de água doce do mundo. Até agora, a carpa asiática está ganhando. O coelho que brilha no escuro, animal número 5, Alba Oryctolagus cuniculus transgênico. 2000. Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica, França. O artista brasileiro Eduardo Queque entrou em contato com cientistas franceses com uma proposta em comum: inserir o gene GFP, responsável pela fluorescência da água viva a Echorea bictolia, em um embrião de coelho albino. O resultado foi Alba, um coelho branco aparentemente normal sob luz comum, e brilhava com luz verde intensa sob iluminação ultravioleta. O objetivo declarado era artístico e filosófico: abrir um debate sobre manipulação genética, os limites da ciência e a relação entre humanos e animais criados em laboratório. O debate aconteceu. O Instituto negou a entrega do coelho ao artista por anos. Mas o que Alba representou para a ciência foi mais significativo do que qualquer debate filosófico. Ela provou que genes de uma espécie completamente diferente podiam ser inseridos em mamíferos e expressados de forma estável e visível. A tecnologia usada para criar um coelho que brilha no escuro é a mesma base técnica usada hoje em pesquisas de rastreamento de tumores, desenvolvimento de vacinas e estudo de doenças genéticas. Alba não foi um acidente no sentido estrito, mas ninguém previu completamente o que ela abriria. Um coelho brilhante que mudou a biologia molecular. O mosquito que fugiu do controle animal número 6, mosquito OX513 Aedes aegypti transgênico. 2011. Jacobina, interior da Bahia.
A empresa britânica Oxitec recebeu autorização para soltar mosquitos Aedes aegypti geneticamente modificados em campo aberto no Brasil. O objetivo era nobre: os machos modificados se reproduziriam com fêmeas selvagens, passando um gene letal para os filhotes. A população de Aedes aegypti colapsaria, e a dengue com ela. Nos primeiros anos, os dados pareciam promissores. Então, em 2019, pesquisadores da Universidade Yale analisaram as populações de mosquitos na região e encontraram algo que não deveria estar lá: fragmentos do DNA modificado pela Oxitec integrados de forma estável na população selvagem local de Aedes aegypti. Os genes que deveriam produzir apenas filhotes que morriam cedo estavam sendo transmitidos e sobrevivendo em mosquitos selvagens a taxas inesperadas. O cruzamento entre os modificados e populações de mosquitos caribenhos já presentes na região criou híbridos que os pesquisadores não conseguiam prever completamente. A Oxitec contestou a interpretação dos dados. O debate científico continua. O que não está em debate: mosquitos com DNA de laboratório estão circulando em populações selvagens no Brasil, e ninguém sabe completamente quais serão as consequências de longo prazo. O touro com gene humano animal número 7, Hamambostouris transgênico, 1990, Países Baixos. Uma equipe de cientistas holandeses inseriu em um embrião bovino o gene humano responsável pela produção de lactoferrina, uma proteína presente no leite materno humano com propriedades antibacterianas e imunoestimulantes importantes para bebês. O touro nascido desse experimento foi chamado de Roman. Roman foi o primeiro bovino transgênico do mundo a carregar um gene humano de forma estável, e quando suas filhas nasceram, o experimento funcionou. Elas produziam leite com lactoferrina humana em concentrações detectáveis. O objetivo era criar uma alternativa para o leite materno em fórmulas infantis, potencialmente salvando vidas de bebês que não podiam ser amamentados. Roman viveu até os 17 anos, foi preservado após a morte e hoje está exibido no Museu Nacional de História Natural da Holanda. Mas o que o caso de Roman abriu foi uma caixa que a ciência ainda não fechou: se genes humanos podem ser inseridos em bovinos e expressos no leite, onde está o limite do que pode ser transferido entre espécies? Essa pergunta segue sem resposta definitiva. Roman foi o começo de uma conversa que o mundo ainda está tendo. O salmão que não para de crescer animal número 8, salmão Aquadvantage Salmo Salar transgênico. Aquaboat Technologies. Décadas de desenvolvimento. Um objetivo simples: salmão que cresce mais rápido. O resultado foi o Aquadvantage, um salmão do Atlântico com um gene de crescimento do salmão do Pacífico e um promotor genético da truta arco-íris que mantém esse gene ativo o ano inteiro. Um salmão comum leva 3 anos para atingir tamanho comercial. O Aquadvantage leva 18 meses. Em 2015, após décadas de análise, o FDA americano aprovou o Aquadvantage como o primeiro animal geneticamente modificado liberado para consumo humano no mundo. O problema não foi o que aconteceu no laboratório. Foi a pergunta que ninguém consegue responder completamente: o que acontece se esses salmões chegam a rios naturais? Em estudos controlados, quando colocados em competição com salmões selvagens por alimento, os transgênicos consomem de forma mais agressiva e em volumes maiores, potencialmente deslocando populações nativas. Aquaboat garante que os peixes são todos fêmeas estéreis e que a fuga é impossível. A história da carpa asiática nos anos 1970 também começou com garantias de que a fuga era impossível. O bifalo animal número 9, Bifalo paisambostouris. Esse aqui não começou em laboratório. Começou em fazendas americanas no século XIX, quando búfalos e bois domésticos compartilharam pastagem sem nenhuma intervenção planejada, produziram descendentes híbridos. Os primeiros bifalos surgiram por acidente puro. Fazendeiros notaram filhotes que não eram nem búfalo nem boi, mais robustos que ambos, e começaram a explorar o que tinham criado sem querer.
O que descobriram ao longo das décadas seguintes, o bifalo produz carne com até 30% menos gordura que boi convencional, mais proteína por quilo. Suporta temperaturas extremas que derrubariam rebanhos inteiros de gado doméstico. É resistente a doenças comuns em bovinos criados em confinamento. E come menos por quilo produzido do que qualquer das duas espécies originais. Hoje o bifalo é uma raça reconhecida oficialmente nos Estados Unidos, com associação própria e mercado crescente. Um acidente de pastagem do século XIX que a pecuária moderna passou décadas tentando recriar intencionalmente e nunca superou o original. Às vezes a natureza e o acaso chegam juntos a soluções que o planejamento humano leva gerações para encontrar. O rato que foi patenteado animal número 10, Onchomousimus musculus transgênico, 1984, Universidade Harvard. Os cientistas Philip Leder e Timothy Stewart inseriram um encoding humano, um gene que favorece o desenvolvimento de tumores, diretamente no genoma de um embrião de camundongo. O objetivo era criar um modelo animal que desenvolvesse câncer de forma previsível e controlada, permitindo testar tratamentos com muito mais precisão do que qualquer método anterior. Funcionou. O Onchomouse nascia com predisposição genética ao câncer mamário, desenvolvia tumores em janelas de tempo previsíveis e se tornou um modelo padrão para pesquisa oncológica em laboratórios do mundo inteiro. Em 1988, o Onchomouse se tornou o primeiro animal a receber uma patente nos Estados Unidos. Um ser vivo, patenteado, propriedade intelectual de uma universidade. Esse fato sozinho desencadeou décadas de debate ético, legal e filosófico sobre os limites da propriedade intelectual aplicada à vida, que culminaram em disputas que chegaram à Suprema Corte Americana e ao Parlamento Europeu. O Onchomouse contribuiu diretamente para avanços em tratamentos de câncer que salvaram e continuam salvando vidas. E abriu uma pergunta que a humanidade ainda não respondeu completamente. Se um cientista cria um ser vivo, esse ser vivo pertence a alguém. O rato continuou lá. A pergunta ficou: encerramento 10 animais. 10 histórias que começaram com um objetivo, um experimento ou simplesmente um descuido. E 10 consequências que o mundo ainda está administrando. O que une todos eles não é a malícia de quem os criou. A maioria das pessoas nessas histórias tinha boas intenções. Queriam produzir mais mel, mais leite, mais salmão, combater doenças, curar o câncer. O que faltou foi a pergunta certa feita com antecedência suficiente, e se der errado? Essa pergunta simples é o que separa a ciência responsável do acidente esperando para acontecer. Se esse vídeo te fez pensar de um jeito diferente sobre o que a ciência cria, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que acha que laboratório é um lugar completamente seguro. Até a próxima coleção.